contato por Disque Denúncia se vê pessoas montando balões que vão colocar em riscos a sociedade. A semana passada, em Santo André, uma viatura de força tática foi atender um local de ocorrência onde estava, tinha uma aglomeração grande de pessoas para soltar um balão. Um dos carros que estava acompanhando começou a empreender fuga, a polícia militar na perseguição. Era um indivíduo armado que tomou o cidadão de refém, estava ali, dando uma de baloeiro e tal. Ocorrência de troca de tiros, pessoas feridas. Então, a gente acaba trombando muito com essas situações ou dependemos muito da população potencializar os olhos da polícia. Hoje, grandes empresas, refinarias, contratam realmente um sistema de vigilância próprio para isso. Para os aeroportos, realmente, é uma tragédia. Nós temos o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de maior movimento do país. O segundo deles é o Campo de Marte, o terceiro Cumbica. Os 3 maiores aeroportos do país em movimento, em tráfego aéreo, estão dentro da cidade de São Paulo. E os riscos potenciais são muito grandes. E não dá para fazer uma avaliação porque não se tem um controle real disso. Logicamente, o aspecto histórico, se buscar alternativas, se buscar formas de tirar o caráter do risco que levou o legislador a interpretar como crime, acho mais do que próprio. Agora, nós não podemos tentar modificar a lei e piorar uma situação de risco. Olha, a polícia é intransigente. Não, não é nada disso. Também tenho filho adolescente, também gosto de ver coisas bonitas, mas nós temos que ter um regramento para isso. Talvez porque a gente conviva com a tragédia da sociedade, que Quintino lá controla o sistema de defesa civil do estado todo, ele receba muitas informações, os Jodas recebam informações sobre as tragédias relacionadas a isso. Talvez nós sejamos um pouco até preocupados para mais em função da nossa experiência de vida, de estar tropeçando com essas situações e saber que o risco potencial existe. Então o Corpo de Bombeiros não se furta em ter equipes dele que vai fazer palestras preventivas na escola, na comunidade. A equipe dele de defesa civil vai a qualquer ponto do estado para dar um suporte para isso. Nós, pelo Partido Verde, fazemos isso. Organizações não governamentais fazem isso. Se estimula na escola, esse tipo de coisa. Mas nós sabemos exatamente que o processo de conscientização, ele é lento em todos os aspectos do nosso país. Por quê? No nosso país, nós imaginamos que a tragédia só bata a porta do vizinho. Na minha casa nunca vai cair isso aí. Em cima de um automóvel que pode provocar uma explosão, nunca vai cair. Potencialmente, para alcançar um avião e ter um impacto de 2 toneladas contra um avião, isso potencialmente não vai acontecer. Quando acontece, eu dou exemplo, por exemplo, da imprudência e da responsabilidade nossa como um todo. Vamos para o aeroporto, por exemplo. Nós pegamos ali o Campo de Marte e autorizamos todos os poderes, o executivo, o judiciário, todas as esferas, municipal, estadual e federal. Nós autorizamos eventos, nós colocamos ali show da Força Sindical, 1 milhão de pessoas, Marcha para Jesus, 2 milhões de pessoas, na cabeceira de um aeroporto, segundo aeroporto em maior movimento do país. Pontos cruciais de maior acidente aéreo, pouso e decolagem. Vai precisar acontecer uma tragédia algum dia para que alguém fale, mas não pode ir na cabeceira do aeroporto. Mas se botada no sambó não tem que pagar, daí ninguém quer. Então nós vamos pela lei do menor esforço, nós vamos empurrando com a barriga situações. O executivo fala, vamos consultar o judiciário. O judiciário diz, não era a nossa esfera. Então faz com liminar. E todo mundo faz. Ricardo, você tem um site, Planeta Balão. Sim. Qual que é a política desse site? Você não ataca e não defende os bombeiros, mas também não ataca a fiscalização, nem defende a fiscalização? Não, eu noticio os fatos, entendeu? Tanto que, em partes, por algumas pessoas do meio eu sou criticado. Porque se o balão pegar fogo, eu ponho a foto, porque pegou fogo, entendeu? Eu não tento esconder o fato do perigo do balão. O balão tem o seu perigo, entendeu? Só que eu acredito que ele tem o seu perigo justamente pela omissão de informação que o artigo 42 implantou, entendeu?
Porque aí o balão, qualquer pesquisa científica, ela precisa de aprimoramento. O balão, ele parte de um princípio científico, entendeu? Ar quente dentro de um invólucro fechado e ele sobe, entendeu? Só que não é só isso, existem outras situações, entendeu? Outros meios e tudo isso tem que ser estudado. Mas como você vai estudar uma coisa que é crime, entendeu? Eu parto desse princípio. Eu acho que esse é esse é o ponto, entendeu? A gente até avança, mas se você avança assim, pesquisas chucras em casa, não é válido. Para mim não é válido. Você falou em responsabilizar o baloeiro. Agora, numa tragédia, como é que ele vai ser responsabilizado? Como é que ele vai arcar com essas consequências? Exatamente. Pagar pelos danos provocados. Ele tem que pagar pelos danos. Olha, do mesmo jeito que uma pessoa quando rouba, o ladrão, ele tem como marcar com o que ele roubou? Não tem, ele vai preso. A pena é ser preso. Você botou fogo na casa, você vai preso. Até fazendo um adendo aí hoje, na verdade, eu já conheci alguns casos, por aquilo que já pesquiso, na verdade eles fazem a pena, um trabalho comunitário. Trabalham no hospital, não pode trabalhar dia de semana, então você vai trabalhar no final de semana. Isso é feito, já aconteceu, já fiquei sabendo de casos assim. O cara foi pego soltando um balão, então não tenho como pagar a multa. Um exemplo, vai, R$2.000, R$1.000. Então o cara trabalha. Eu tenho até caso de um cara que ele até foi no hospital, acabou sendo funcionário do hospital. Ele não era aposentado, deu até certo. Eu acho até que é uma medida interessante até. O cara não vai poder pagar. Você vai, de repente, pega, a gente está falando agora, pega fogo na casa. No caso do incêndio lá de Guarulhos. Que foi uma grande tragédia ali. Né? Esse dado que o tenente Quintino. Que todos ficaram sabendo. Do terreno lá aqui. Fábrica de materiais recicláveis. Então, eu acho que se pudesse pegar o cara. Então... Teve um dano ambiental ali, violento. Eu acho que o cara tem que pagar. Eu parto de um princípio. Nem que for com o trabalho, logicamente. Mas o dinheiro é que ele falou. Eu acho assim. É um pouco diferente, eu discordo um pouquinho a coisa do Major, realmente é um crime também, mas é um pouco diferente, porque esse tipo de crime, você fala assim, um roubo, um assalto, cara, normalmente o cara já é ladrão, já está envolvido no crime, na clandestinidade, uma série de fatores e tal. No balão é um pouco diferente, normalmente, o cara que faz balão, hoje em dia, inclusive, hoje em dia não, especificamente hoje em dia, porque antigamente, aquele senhorzinho lá que era um analfabeto fazia o balãozinho junino, quanto fazia um advogado, um político, sei lá o quê. Hoje é diferente. O cara que faz esse tipo de balão, ele, a maioria das vezes, como é um dinheiro gasto, o balão se tornou grande, sofisticado, são pessoas importantes até. São pessoas, se não são importantes, estão mais ou menos bem de vida para fazer esse balão. Então não é bem o pobrezinho lá. O pobrezinho também faz, mas é uma imitação até, porque ele não tem nem acesso, às vezes, a essas turmas grandes e tal, ele também... Aí entra naquilo que o Ricardo está falando. A clandestinidade, o cara não sai para a direita, piora a questão. Então eu acho assim, a gente tem que, voltando a falar, procurar meios de minimizar isso e até eliminar, usando o balão para outras formas de arte. Na educação. Investir nisso não adianta, deve ter polícia, não deve ter nada. Eu acho isso. Uma sugestão, tenente? Se me permite, esse é o grande aspecto. Do ponto de vista de defesa civil, pelas falas que nós tivemos aqui, é consensual que a prática do balão, da soltura de balão, né, a mesma fabricação, ela tem um risco potencial muito grande envolvido nesse tipo de atividade. E isso é consensual. E quando a gente pensa do ponto de vista preventivo em defesa civil, para evitar que desastres aconteçam em virtude dessa prática, é importantíssimo que a gente tenha os limites e que todas as partes envolvidas nesse tipo de assunto, a polícia, o legislador, quem faz e solta balão, ele chegue no meio termo, do ponto da sociedade poder olhar para aquela prática e falar, não, até aqui tudo bem, é legal, mas daqui para frente é importante que a gente coloque esses limites. Que ponto é esse? Que meio termo é esse? Até aqui tudo bem, daqui para frente não. Eu vejo, quando a gente conversando aqui, gera alternativas para os balões, como por exemplo concursos. Acabei de falar, né? Faz o balão, constrói o balão, enche o balão, só que esse balão ele não vai sair voando. Ele não vai colocar em risco a propriedade, a pessoa, o meio ambiente, né? Ou então com tecnologias certificadas que, de fato,